sejam todos bem-vindos à quarta edição do podcast Sai do Raso. E é um imenso prazer ter aqui do meu lado hoje a minha amiga de muitos anos, né? Já trabalhamos juntas, ela também é psicóloga, é ela que vai me ajudar nessa missão, falando sobre mulheres, quebrando tabus, né? E ela é maravilhosa, uma referência muito grande falando sobre outros assuntos também atrelados à mulher. Dona Ana Sabion. Meu amor, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado esse desafio aqui comigo. E eu quero que você comece se apresentando para essa galera que vai aí acompanhar, né, essa trajetória de hoje. Com certeza, muito boa noite. Meu nome é Ana Carolina Sabion Orlando. Olha que nome comprido. Mais conhecida como Ana Sabion ou como Ariel, segundo a Tati. Eu sou psicóloga clínica, mais de 10 anos aí, formada e falando sobre coisas espinhosas e complexas, mas que são extremamente importantes para a gente enquanto ser humano. Mais de 10 anos também de experiência clínica. Também fiz um trabalho junto com a Tati na assistência social por um tempo aí, mas já faz bastante tempo também, né? Sou pós-graduada em fenomenologia existencial, trabalho com foco em vulnerabilidade, autenticidade e felicidade. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que faz totalmente parte disso, né? Da felicidade do ser humano. Felicidade, produção química, autorregulação emocional, né? E assim, e é bacana a gente relembrar, né? Porque nós tivemos uma fase onde nós trabalhamos juntas com questões de vulnerabilidade, onde que as maiores demandas também estavam atreladas Com a certeza. mulheres, né? E olha só, o tema de hoje, pessoal, é um tema que é difícil da gente trazer desta forma, mas eu quis trazer da forma mais real possível. Corpos secos, os tabus que roubam o prazer das mulheres. E aqui é bacana a gente começar a entender que, embora a trajetória da mulher ao longo da história tenha sido de muitas conquistas, né, que nós passamos aí de pessoas que nós não tínhamos direito a voto, a estudo, nós não tínhamos o direito da própria herança familiar, nós não tínhamos o direito de opinar pelo nosso corpo. Nós passamos por quantos anos de repressão, né? E agora, mesmo com tanta evolução, mesmo com tanta informação, mesmo a gente já falando sobre temas que ressignificam a história da mulher, nós ainda temos uma grande demanda de mulheres que ainda não sabem falar sobre prazer, que ainda não conhecem os seus corpos. E nós não estamos falando de uma forma sexualizada, nós estamos falando de uma forma onde ela precisa se conhecer. E isso ainda é um trabalho muito dificultoso. E vale ressaltar que nós somos psicólogas clínicas, né? Aninha, pensando nessa demanda, né, de mulheres, o que você consegue enxergar a respeito do tema que nós vamos abordar hoje? É interessante a gente trazer, porque por mais que existam esses progressos sociais e essa percepção de que a mulher é mais livre, de que a forma de lidar com a sexualidade mudou, a nossa cabeça, a nossa percepção de realidade enquanto indivíduo não acontece tão rápido. Ela não acontece na mesma velocidade. Então, aquilo que as mulheres receberam há 2, 3 gerações atrás, elas permanecem vivas na gente de alguma forma ainda, mesmo que de uma forma muito menor do que naquela época. Então, quando a gente fala sobre sexualidade, sobre prazer, sobre a mulher se conhecer e desfrutar do próprio corpo, a gente não tem como evitar o fato de que a gente não foi estimulada a isso. A gente não foi estimulada a se conhecer, não foi estimulada a olhar para a gente, para o nosso corpo dessa forma. Então, por mais que a gente traga informação, percepção, conhecimento na sociedade, isso individualmente ainda coloca a mulher naquele lugar bem pequenininho de falar, mas eu posso fazer isso? Mas eu aprendi lá com a minha mãe ou na minha infância que isso era muito errado, que isso era muito ruim. Então, a pessoa olha para o próprio corpo como algo a ser evitado. Isso aqui tem que ficar distante de mim, isso aqui não me pertence, mesmo sendo a própria mulher. Então, falar sobre progresso
social e falar sobre progresso individual são coisas muito Muito diferentes. diferentes. Um exemplo disso é a própria revolução tecnológica que a gente teve agora com a pandemia, né? Falar, nossa, mas a gente está conectado com absolutamente tudo. Tá? Será? Tá mesmo? Porque socialmente a gente evoluiu, mas individualmente, como que isso funciona dentro da cabeça de cada pessoa e dentro da microesfera, né? Que é a família, aquele pequeno grupo que a convívio, né? pessoa vive, exatamente. E não tem como a gente falar disso sem falar de sexualidade, porque vai para uma esfera ainda menor. Porque aí a gente vai falar de vergonha, a gente vai falar de repressão, a gente vai falar de religiosidade, moralidade, vai para uns lugares complexos pra caramba. E aí a mulher vai se olhar através desse filtro de eu não posso, é errado, é pecado, ou quando ela olha com posso, ainda vem uma hipersexualização, uma objetificação. Então, porque a sexualidade a gente vive entre dois extremos, né? Ou é muito puritano, muito moralista, ou é muito libertino e muito extremo. Só que o extremo muitas vezes passa pelo próprio abuso. Exato. E aí fica... O indício, né? Exatamente. Não, às vezes a própria mulher se coloca nessa situação não por uma escolha dela, mas por uma socialização dessa forma. Ixi, a gente vai entrar em assunto bem polêmico, né, nessa questão, né? Mas Talvez eu não acho... seja o momento ainda, vamos esperar um pouquinho. Eu acho que quem for participar aqui vai entender a necessidade. Sim, com certeza. Porque a gente precisa começar a quebrar que quando a gente está falando de prazer e sexualidade, não é só isso. Uhum. E essa forma individualizada que você está comentando, eu falo assim, ninguém em nenhum lugar aprendeu a lidar com isso. Sim. Nunca. E nem dentro de casa. Porque, assim, hoje, se eu pudesse dar o meu próprio exemplo, né? Lógico que eu sou a mais velha, viu, gente? Deixando bem claro, né, que eu sou a mais velha. Eu ainda cresci dentro de uma geração da década de 70, década de 80, que eu escutava, né, muitas coisas atreladas a isso. É errado, é pecado. Eu falo assim, aquilo ficou muito impregnado, né? Não se falava absolutamente nada. E se a gente for, né, eu vou até entrar um pouquinho dentro aí de uma individualidade, uma questão pessoal minha. Nem a respeito da menstruação eu fui orientada. Então, eu cresci, assim como tantas outras pessoas, desconhecendo coisas que eram normais. Da própria fisiologia, né? Coisas que eram normais, fisiologia, o meu corpo ia mudar em algum momento. Então, assim, a gente realmente, a ideia hoje é a gente provocar um pensamento mais reflexivo. Até porque a gente pode entrar também nessas questões de casamento. Por quê? Eu não conheço, né, a sua demanda, mas assim, isso é muito comum. Eu atendo casais, atendo muitas mulheres, e é muito comum que o casamento esfria por questões, não é só falta de dinheiro, não é outros problemas com filhos, ou incompatibilidade, ou fase, não. O relacionamento hoje está ruim porque os casais não sabem mais construir a própria relação. Um chega, tá no celular, o outro fica no celular, vai dormir com o celular e não tem mais o contato visual, não tem mais o toque. Gente, não tem como, né, ter vamos pensar essa construção de intimidade se não tem toda essa construção ali prévia. Não tem como. E isso hoje está totalmente desenfreado. Desenfreado. Eu percebo essa questão do casal como uma construção que foi prévia. Antigamente era daquela forma e era só daquela forma, não existia essa construção individual. O homem chegava com um papel e a mulher chegava com outro papel, então aquilo simplesmente encaixava, né? Encaixava como? Eu faço e você aceita. Não tem escolha, né? E hoje a gente tem essa possibilidade da construção e as pessoas ficam perdidas, porque eu realmente posso pedir?
Eu realmente posso falar, mas e se eu falar, a pessoa não vai ficar chateada? Mas e se eu colocar minha vontade aqui, eu não vou estar pedindo demais, eu não vou estar sendo muito exigente? E aí a gente cria aquela bola de neve de problema, né? Porque Sim. vem exatamente para esse ponto. A mulher não foi educada a saber a vontade dela, a conhecer a própria vontade, a saber qual é a necessidade do próprio corpo dela. E aí, quando ela se vê diante dessa situação, mas O que que eu faço com o que isso? que é isso? Exatamente, o que que é isso? Mas eu não tenho o que fazer, o que falaram pra mim, que homem gosta de ver filme pornô, então tem que fazer aquela mesma coisa, mesmo eu não gostando. Sim. Fazer isso só pra agradar ele. Eu posso falar isso abertamente aqui, porque eles já falaram isso em live, né? Mas um pessoal com quem eu faço live, que são meus sócios, eles comentaram a seguinte situação uma vez, que ela fazia uma coisa por ele, porque ela achava que ele gostava. E ele nunca gostou daquilo. Em uma conversa, em um alinhamento entre eles, ele falou pra ela falou, na verdade, pra ele, eu faço aqui porque você gosta. Ele, não, mas eu nunca te falei que eu gosto disso. E aí a gente tá falando só da pontinha, né, do Que é iceberg. comunicação. Exatamente. E é não supor o que o outro quer. É não supor, não me colocar numa situação apenas porque eu acho que o outro quer. Perfeito. Perfeito. E aí é onde a gente começa a criar um monte de problemas, mas a gente volta para esse lugar. Quando foi que essa pessoa entendeu aquilo que ela realmente gosta? Quando foi, você trouxe essa questão da infância, né? É muito novo essa situação da gente trazer a sexualidade infantil como algo ok, como algo saudável, como parte do desenvolvimento das crianças, né? Eu também não fui criada para olhar para o meu corpo. Na verdade, era não, isso é errado, isso não tem que existir e acabou. Não tinha vaidade. Sexualidade, o que que é isso? Não, a sexualidade só não. Não, Não. vaidade. Ó, gente, nós não tínhamos vaidade, nós não tínhamos autoestima. Não tinha, não era falado, não era ensinado. Isso que hoje a gente ensina para as menininhas de 2 aninhos, que ainda não estão andando, estão gateando quase, eu falo assim, é bizarro. Porque hoje você vê crianças Uhum, sexualizadas. uhum, E olha, vamos falar abertamente sobre isso. Crianças de 8 anos que hoje já têm atividade sexual. Já tem sem condições emocionais para lidar com isso. uhum. Nada. Então, assim, é aquilo que você falou. Ou Sim. nós estamos falando dos extremos. Uhum, Dos extremos. Então, e inclusive pensando na educação da escola, eu não sei como é que isso está funcionando hoje, mas por um tempo foi cessado. uhum. Foi cessado. Então, por isso que a gente vem agora brigando com coisas que são extremamente importantes e que nós perdemos o controle Sim. há muito tempo, mesmo diante de um tempo tão modernizado, com tanta ferramenta. Nós estávamos conversando sobre isso antes de nós entrarmos aqui ao vivo, mas como que isso é possível? Hoje as pessoas têm tanta tecnologia, condições de buscar tanta informação e mesmo assim elas ficam ali dentro do seu próprio mundo, Uhum. cada vez buscando menos informação, menos desenvolvimento. Isso é assustador. Você está falando sobre isso, estou lembrando de uma situação, né? Porque o meu Instagram entrega o tempo todo sobre relacionamento. O tempo todo. Hoje eu conversei com algumas pessoas sobre corrida. Menina, mas apareceu tanta coisa sobre corrida, mas tanto eu falei, mas o que que é isso? É o bendito do algoritmo. Só que é essa que é a questão. Se a sexualidade é uma coisa que ela é excluída da minha vida ou que eu enxergo ela apenas por um viés, aquele viés vai ser confirmado o tempo todo para mim exatamente daquela forma. E aí a gente volta para esse lugar, porque olha só, quando a gente fala sobre educação sexual na escola, por exemplo, a gente está literalmente mexendo num vespeiro. Ah, a criança não deve ser ensinada sobre isso. Pois bem, eu fui ensinada dessa forma e eu sempre fui extremamente curiosa. A minha filha é ensinada de uma forma completamente diferente e ela é super ok. Super, super tranquila em relação a qualquer coisa. Tanto que um dia ela chegou pra mim e falou: Mamãe, o menininho lá da escola dela, que é um pouquinho mais novo que ela, falou que é apaixonado por ela. Eu falei: O que que você fez? Ela falou: Ele me pediu um beijo. Eu falei: O que que você fez? Ele falou: Nada. Eu só fui embora. Falei que não e fui embora. Eu falei: Então tá bom, né? Mas essa é a diferença entre a gente lidar com naturalidade sobre uma situação que ela existe, ela é um É fato e ela não real. vai deixar de ser.
Se a gente não sabe lidar com isso, o que acontece é que a gente cria um problema muito maior e esse problema ele não acaba, ele fica apenas embaixo do tapete. E aí o problema embaixo do tapete vira, ai Deus, vira uma coisa maravilhosa ao longo da vida inteira. Até porque a sexualidade, ela é uma extensão da nossa criatividade. Na verdade, ela é o princípio da nossa criatividade. Se a gente não vive isso com naturalidade, consequentemente, a gente não produz de uma forma, não é nem adequada, é que poderia Saudável. ser saudável, exatamente, com o nosso potencial de verdade. Sim. Porque aí a gente fica se reduzindo àquilo que a gente pode fazer, aquilo que é permitido fazer, aquilo que a religião, a família, a sociedade e tudo mais falou que a gente pode fazer. Então, lidar bem com a nossa sexualidade não é só uma questão de prazer, não é só uma questão de ter uma boa relação sexual ou dar prazer para o meu cônjuge, para o meu parceiro que seja. É uma questão de qualidade de vida de um modo Com certeza. total. Plena. Plena, exatamente. Para que a gente seja realmente inteiro. Porque se não fosse para ter, porque a gente ia nascer com esse negócio? Ah, é só para reproduzir. Gente. Que é o discurso até de alguns anos atrás, aí, inclusive. Né? Na Sim. verdade, em muitas esferas ainda é esse discurso, né? Sim. E a gente hoje, eu venho falando, fomentando esse assunto há muito tempo. Autorregulação emocional. Uhum. Quais são as maiores energias que nós temos ali para ter essa produção? Uma delas é a atividade, a intimidade. Então a gente precisa realmente falar de uma forma muito mais aberta e chegar nos pontos que as pessoas sozinhas não chegam. E dentro dessa conversa aqui que a gente nós já estamos desenvolvendo, cai para mim ali, é comum, muito comum, casamentos de 10 anos, 20 anos, onde a mulher ainda tem medo de falar com o marido sobre certos assuntos. Nós não podemos achar que isso é normal. No mínimo, nós estamos falando que não existe uma boa comunicação. No mínimo, que aí pode ter outras coisas atreladas, Sim. né? Que pode ser, assim, um relacionamento com mais agressividade, vai ter outros fatores ali. Mas no mínimo, que não tem algo que é necessário para o relacionamento ser sempre alinhado e construtivo, que é o dialogar. Mas dentro desse contexto espinhoso, como que a Ana referiu, eu falo assim, Ana, como que era reconhecida a relação homem e mulher pensando dentro do seu contexto de trabalho? Isso chega para você? Como era reconhecida essa relação homem e mulher? Olha, hoje a gente percebe essa demanda um pouquinho diferente, até porque eu atendo bastante gente nova. Só que mesmo as pessoas novas, elas trazem muito, principalmente as mulheres, né? Essa percepção de, se eu tenho uma vida sexual ativa, então eu sou uma... Posso falar palavrão? Pode! Pode. Eu permito. Faz um pi! Gente, eu não sou um palavrão, não sou eu, desculpa. O assunto é de adultos. Né? Tirem as crianças da sala, até porque, né, se vocês não estão orientando, vocês não deveriam realmente estar aqui, né? Essas crianças, vocês sim, vocês precisam. Mas de se perceber como uma puta, ou de simplesmente pelo fato de ter vida sexual ativa, sim, ou de já ter tido mais de um parceiro, né? Enquanto os homens hoje também trazem uma demanda no sentido de eu tenho uma obrigação de ter a vida sexual. Eu tenho uma obrigação de corresponder a alguma coisa. E é muito impressionante porque está cada vez mais distante a expectativa de um e do outro. Porque como não tem mais esse padrão que norteia as relações do hoje nós somos livres para definir como as coisas serão, o imaginário vai muito longe. E aí as pessoas estão completamente perdidas nisso. Ela, querida, onde vocês se conectam? Como vocês conversam sobre isso? O que vocês conversam sobre isso? Ai, mas eu posso falar. De novo, e o mais eu posso falar é bem o... E se eu rejeitar, ele não vai me querer mais? Ou se eu aceitar logo de cara, ele também não vai me querer mais? E aí, faz o quê? Tá sempre nessa esfera do medo da rejeição, do medo da forma como vai ser visto, como vai ser julgado, o que vai acontecer ali, inclusive através da relação. Isso quando as pessoas não aceitam justamente sem querer, não quer, mas faz para poder agradar o outro, para poder corresponder a uma expectativa que muitas vezes não sabe se é real ou não. Só que assim, quando a gente pensa numa questão de passado, antigamente era, antes do casamento você tem que ser santa, e depois do casamento você é literalmente propriedade do homem. E aí o homem faz o que ele quer com você.
Hoje em dia isso não existe mais, graças a Deus. Isso, inclusive, é violência, tá, gente? Mesmo dentro de relacionamento. Denunciem, se for o caso, se estiver passando por isso. Inclusive, chama a gente, se vocês precisarem de ajuda, tá? O recado extremamente importante esse. Ai, Ana, mas eu não tenho força para fazer isso ainda. Vai procurar ajuda, cuida Se de você fortaleça. primeiro, exatamente. E aí você desenvolve essa autonomia necessária ou para mudar a dinâmica da sua relação, se for possível, ou para que você consiga fazer alguma coisa com isso, porque não tem nada que destrói mais a autoestima de uma mulher do que estar sujeita a um tipo de sexualidade que não faz sentido para ela. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, gente, não é só um, ai, nossa, vamos falar sobre prazer, vamos falar sobre filhos, porque, né, até então a sexualidade era apenas para a produção de filhos, para a mulher, para o homem não. Mas para a mulher, sim. Produção de filhos eu falo bem antigamente. Antes da década de 60, que foi quando começou o... Como que é o nome? Teve o Woodstock lá, esqueci o nome. Mas, enfim. Começou a Revolução revolução... do sutiã. a revolução sexual, o próprio uso do anticoncepcional, que Sim. trouxe muita liberdade pra gente, entre tantas outras coisas, né? Mas voltando para essa questão da definição dos papéis, hoje em dia isso é muito solto, mas ainda assim, eu falo de casais novos, casais mais velhos, não. Casais mais velhos é uma coisa mais estabelecida, em que ainda é um... Tem mulher que não corresponde tanto mais à necessidade dos homens, mas a gente percebe isso de uma forma mais presente. Eu preciso fazer, eu preciso corresponder, eu preciso, mesmo que eu não queira ou que eu não goste, ou que aquilo não faz sentido para mim. Porém, ainda tem muita mulher que nunca olhou para o próprio corpo, não sabe como o corpo funciona, não sabe quais são os lugares, os movimentos, a própria... Tem gente que... Pontos erógenos, né? Gente, ainda tem gente que transa no escuro, Sim. porque morre de vergonha do E próprio olha, nós não corpo. estamos falando de gente mais velha, não. Nesse contexto, Uhum. jovens também. Sim, Mas porque está atrelado também às questões de autoestima, né? exatamente. As suas inseguranças. Mas ainda é muito comum. Ou seja, também não foi trabalhado de forma Exatamente. adequada. Porque quando a gente fala isso, não é simplesmente uma questão de preconceito do ai, tem que ser de luz acesa. Não, a gente Não. tá falando de uma aceitação do próprio corpo, Sim. de uma aceitação da própria imagem e principalmente uma aceitação do próprio prazer. Da própria relação com o prazer, com relação com o próprio corpo. Porque o prazer não é só no ato sexual. Eu sempre brinco principalmente quando eu atendo gente mais nova, assim, né? Dessa percepção de tesão, do tipo, quando você é adolescente, bateu um vento na tua canela, você já tá todo, ei, pelo amor de Deus, né? Ô, hormônio. E depois chega na vida adulta, você não tem mais isso, mas porque já reprimiu tanto, mas Sim. tanto, mas tanto. Porque, gente, o nosso corpo inteiro é uma fonte de prazer presente o tempo todo. Sim. Em absoluto, o tempo todo. Só que a gente não sente mais da mesma forma porque não está presente com isso. Porque já tem camadas e camadas de crença, de repressão, de dor, de sofrimento e de Sim. várias experiências As que afastam frustrações, isso, né? com certeza. E isso tudo vai prejudicando esse autoconhecimento, você entender aquilo que é bom. E a gente também falando, né, dessas questões mais atreladas assim ao seu próprio prazer, eu falo, as relações que a gente pode considerar como líquidas hoje, elas também, elas são muito repressivas, não tem como. Ponto importante, que eu até queria falar sobre isso, porque hoje a gente tem um fenômeno que acontece, que é o fato de que as pessoas não sabem se relacionar emocionalmente. Então, como uma forma de ter aquilo que elas buscam para evitar a solidão, para evitar se sentir rejeitada, mas sem se vincular, porque não sabe fazer, e principalmente porque tem medo de sofrer nesse vínculo, é através da sexualidade. Então, aí a gente vai para os extremos, né? Ou eu não me conheço, aliás, eu também não me conheço desse extremo, né? Mas eu me sujeito a estar em situações que eu, às vezes eu não queria estar, só para poder receber alguma coisa daquela pessoa, porque eu não me permito receber de outra forma. Mas o que eu queria ser vista, queria ser validada, queria ser amada, me sentir desejada, mas como eu não consigo fazer isso de uma forma saudável, através de emoções e de vínculos saudáveis, eu faço isso através da sexualidade. Sim. Porque Você lembra na década de 90? O que a gente tinha de referência? Eu cresci na igreja, então era sexo não, sexualidade não, de jeito nenhum. Era tipo drogas, aquele negocinho aqui, assim, o risquinho, né? Tô fora. Era sexualidade, tô fora. Eu, em contrapartida, tinha banheiro do Gugu na TV no domingo, no meio da tarde. Tinha o El Chan, abertamente. Exatamente. E aqui a gente não tá julgando isso, mas a gente tá colocando os extremos, porque como que é não pode de jeito nenhum, em contrapartida é uma coisa tão extrema, literalmente sendo esfregada na cara da criança num domingo à tarde. Então, essa influência tão contraditória, fora que a década
década de 90 foi uma coisa, né, gente? Só quem viveu. Só quem viveu, né? Chocante. Então, essa referência tão Gritante? ambígua, tão contrastante, ela deixa ela faz o nosso circuito conflitar o tempo todo. Então fica essa coisa do posso, quero, então fica aquela compulsão, o negócio puxa para um lado, puxa para o outro, você não sabe para onde você vai, você fica assim, né? O que eu faço? Para onde eu vou? Eu gosto disso, eu não gosto disso, isso faz bem, isso não faz bem. E a pessoa fica completamente perdida naquele mundo, né? Só que assim, a gente fala da década de 90 porque foi o que eu vivi. Nos outros eu não estava presente para falar com tanta propriedade. Mas essa questão da sexualidade, ela sempre foi muito contraditória. Porque sempre teve a referência da mulher santa, pura casta, a mãe, que era praticamente uma divindade, exatamente. Exatamente em assim. contrapartida, a mulher que é usada para o prazer, que é a prostituta, que é a mulher da vida, que é a mulher que vai te dar os prazeres que a de casa a casta não dará. E que é a mulher que não tem nenhum valor social. Então, a sexualidade está totalmente atrelada à falta de valor, enquanto a sexualidade icônica, a finalidade que é da maternidade, ela é endeusada. Sim. Então, fica... E aí, a mulher que ela tem sensações, ela tem vontades, mas ela não pode porque ela tem que ser pura. Se ela tiver vontades, ela se torna o outro extremo, o outro oposto, que é a mulher que não tem valor nenhum. Só que aí a gente também tem que falar sobre abuso, né, gente? Porque quantas mulheres não vivem o abuso de fato no seu desenvolvimento, na sua infância, na adolescência, sem contar que a própria experiência contraditória da sexualidade, ela é, de certa forma, um abuso. Fora abusos de fato, né, para abusos em que a pessoa realmente vive isso, que cria essa casca, essa percepção da mulher de não ter valor. Essa culpa, essa sensação de que ela é inferior, essa sensação de que o corpo dela é sujo, todas essas coisas que a gente percebe na clínica com uma certa regularidade, infelizmente, mas que ainda é uma realidade que precisa ser vista e precisa ser cuidada. A gente fala socialmente, mas individualmente também é super importante, porque por mais que a gente traga um movimento de fora para dentro, o movimento de dentro para fora também precisa existir para que a gente consiga comungar disso como sociedade de fato, né? Sim, e outra, a experiência dita vai transmitindo isso, né? A pessoa vai, através dessas falas, a gente percebe a realidade. E ainda falando, né, dessas relações líquidas também, vamos ressaltar que isso vem acontecendo de forma desenfreada, que é a produção química, essa autorregulação, justamente em cada movimento que você tem com uma pessoa. O beijo, o abraço, o toque. Então, isso é tão forte, é uma produção tão forte, que ela faz com que as pessoas elas possam se viciar nesse movimento, né? Então, ele favorece essas relações líquidas. Né? A gente não está falando só por conta assim, dessa dificuldade do relacionamento, mas a partir do momento que as pessoas elas entendem que aquela sensação é gostosa, ela é prazerosa, e hoje ela é muito fácil. E eu posso ter ela sem a dificuldade da relação, sem a dificuldade, né? Todos os trâmites, né? Do comprometimento. Ai, Deus, ser uma pessoa que sabe ouvir, que é parceira, que tá junto, né? Que constrói. Exatamente. Então, assim, isso tudo vem dificultando realmente as pessoas falarem muito mais sobre os relacionamentos, sobre a construção. E a gente poderia até entrar no quesito do amor, né? Hoje, é muito comum eu escutar no ambiente terapêutico: eu não acredito mais no amor. Eu não vou completar bodas. Por quê? É muito difícil a pessoa conhecer alguém e conseguir se desenvolver e conseguir mostrar para ela o que para ela é importante e conseguir realmente se entregar. Então, nós estamos indo por um caminho que está cada vez mais complicado a gente poder realmente falar sobre os nossos prazeres. E aí a gente também pode continuar falando desse ambiente de relacionamento, que eu falo, em que momento de casamento que a mulher ela teve a oportunidade de falar. Bom, estamos falando destes momentos, estamos desprezando toda essa história 70, 80, 90, né? Até porque antigamente, por exemplo, era muito comum o estupro. Era comum. Era comum o homem estar casado e a esposa saber das amantes. Era comum. E era
praticamente a mulher era obrigada, porque a própria família, ela não dava o respaldo. Ela tinha que conviver com aquilo. E naquele tempo nós não tínhamos, né, essa formação de psicólogos, essas orientações que hoje nós temos, o suporte que nós damos para as mulheres. Então, olha a complexidade que nós estamos falando. Então, em que momento dessa fase moderna que a mulher ela se encontra à vontade para conversar com o seu companheiro? Ou nós estamos falando de qualquer tipo de relação, tá, pessoal? Mas que ela se sinta à vontade para falar sobre aquilo que para ela é importante na intimidade. Ixi, mas aí a gente vai para um outro tópico, né? Que é o que eu gosto de falar de verdade, que é sobre a condição da vulnerabilidade, do quanto essa mulher é capaz de se colocar em vulnerabilidade na frente de qualquer pessoa. Porque quando a gente fala sobre expor a própria sexualidade, a gente está falando de uma pessoa que tem uma estrutura, que tem uma condição de conversar sobre aquilo que é importante para ela em qualquer esfera da vida dela. Porque levar isso para a sexualidade é o extremo da possibilidade de ser rejeitado. É o extremo da possibilidade de se sentir literalmente nua e falar de uma coisa que é importante para ela e aquilo ser rejeitado. Gente, isso é uma dor que absurda. Assim, é uma dor no íntimo muito profundo da pessoa, porque não tá sendo negado isso vem muito para a mulher, principalmente, isso é muito mais atrelado ao próprio relacionamento, ao amor, ao companheirismo, etc, do que para o homem, por exemplo, né? Então, essa rejeição para a mulher, se bem que para o homem também é bem complicado ser rejeitado nessa esfera. Mas aliás, eles têm muito mais dificuldade de lidar com a rejeição. Não, então, justamente porque eles têm mais dificuldade de estar em contato com a própria vulnerabilidade. Sim. Né? Então, é realmente... Os casos que a gente encontra quando o homem se sente vulnerável é o quê? É aquele ponto extremo de perder completamente a sanidade e ele partir para outros tipos, né, de como assim, o feminicídio, né, inclusive suicídio depois. Sim. Porque ele não deu conta daquilo. A gente tem casos recentes bem complexos em relação a isso, inclusive, né? Mas, voltando, para que a mulher consiga expor isso de uma forma tranquila, né? Que muitas vezes não é, que a gente vai dizer assim, não, mas eu vou começar a falar sobre isso, eu não me sinto segura. Não vai, querida, você não vai. Você não teve segurança até aqui para falar sobre isso, quando você começa é realmente espinhoso, é difícil. E é importante que as pessoas entendam isso para que elas comecem. Para que elas comecem esse processo de olhar para si e poder expor isso para a pessoa. Você confia na pessoa, a pessoa é importante para você, vocês têm um vínculo, vocês construíram isso, você se sente minimamente confortável para falar, não para ter um retorno depois, né? É importante que isso aconteça, porque... São coisas totalmente diferentes. Exatamente. Porque ficar segura num primeiro momento em que você nunca fez isso não vai acontecer. Só que é importante a mulher perceber isso, ela precisa se conhecer, ela precisa saber o que ela vai... até mesmo que ela dá conta de ouvir ali, com que ela pode lidar com aquilo e o que ela precisa realmente falar. Só que aí, a gente vive um momento em que as pessoas têm dificuldade de falar, por exemplo, olha, a gente passou da conta financeira nesse mês, a gente vai precisar economizar um pouco mês que vem, porque, como ele vai reagir, o que ele vai pensar, o que ele vai fazer, o que ele vai falar, ele vai ficar bicudo comigo uma semana. Imagina chegar no ponto de falar sobre sexualidade, né? Olha, você não me satisfaz, e aí? Aí o que faz? Fica uma semana inteira com greve de sexo, né? Fica cada um no seu canto e ninguém conversa sobre isso. E, gente, conversar pode parecer muito pior, exatamente porque vem essa esfera da rejeição e tudo mais, só que a gente resolve a situação quando conversa. Pode não resolver na primeira conversa, pode não resolver na segunda, e pode principalmente falar, olha, eu gosto disso aqui, não, eu não gostei tanto assim. Mas você é muito exigente. Mas eu tô me descobrindo. E é essa que é a questão, de se permitir errar, de se permitir descobrir, de se permitir se conhecer e permitir também o outro fazer isso, tá, gente? Porque não adianta falar, olha, eu preciso de um espaço seguro. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de um espaço para se sentir seguro, para poder desenvolver isso e desenvolver isso junto com você. Junto com aquilo que você está querendo construir. Só que a gente volta para onde você falou, né? Quem quer construir? Se eu posso ter isso rápido. Hoje é o ponto delicado da construção. E a construção da sexualidade, como a gente não percebe esse desenvolvimento saudável ao longo da nossa vida, quando a gente chega na vida adulta, é toda uma estrutura quebrada. É toda uma estrutura que precisa ser literalmente refeita, remoldada, ressignificada, consertada, e tentar de novo, até que um dia comece a fluir com mais naturalidade. Porém,
Quando isso começa a acontecer, a transformação é muito profunda, principalmente nessa esfera, porque a gente vê que pessoas que têm bons relacionamentos, elas engrenam nas coisas com muito mais facilidade. Elas realmente conseguem refazer alguns pontos da vida, inclusive a própria sexualidade, principalmente a própria sexualidade, com muito mais facilidade. Sim. Então, quem sabe se relacionar, ou quem tem disposição, principalmente, ou para aprender, ou para se colocar realmente nessa posição de desenvolver isso, voa com muito mais facilidade e com muito mais rapidez. As pessoas que eu percebo, que eu atendo, que têm bons relacionamentos, Fluem. elas vão com muito São mais facilidade. felizes, uma concentração diferente, mas porque nós estamos falando do quê? Dessa produção química, né? Dessa autorregulação. O seu corpo vai estar produzindo dopamina, serotonina, ocitocina. Gente, é tanta coisa, eu digo que é uma explosão química, né? E eu também quero entrar na qualidade, né, da intimidade, porque eu falo, as coisas estão indo de uma forma tão desenfreada que hoje a gente já não consegue mais falar da qualidade. Como que hoje as pessoas se relacionam? Não sabe mais trocar carinho, não sabe mais, né, aproveitar o beijo, a sensação, coisas que a gente pode falar que realmente elas foi se acabando dentro do casamento. Quantos casais que hoje não se beijam, que não se olham, que dividem casas. E assim, nós não estamos falando de uma minoria, nós não estamos falando, nós estamos falando de números absurdos e que são tapeados, mascarados por conta do tempo de que as pessoas estão juntas. Ah, mas Tatiana, meu casamento é de 30 anos, ok, mas você não está mais feliz, não tem mais sentimentos, vocês já tentaram de tudo, até quando você vai fingir que está tudo bem em prol daquilo que já foi E construído? principalmente não tem disposição, né? E duro, Ana, que palavra bonita. Não adianta. Se os dois não estiverem dispostos, não existe possibilidade de dar certo. Não existe. E eu tenho certeza que aquilo que a gente está conversando aqui hoje está tocando muita gente, porque isso é o real. O que eu mais trabalho no ambiente terapêutico é o que é real. Traga para mim o que é real. Quando a pessoa ela começa a verbalizar o que está acontecendo, ela começa a ter um insight assustador. Falo, gente, quantas pessoas no meio das próprias falas se perdem na realidade? Porque é doloroso. É doloroso você às vezes perceber que passado 30 anos, às vezes dentro da terceira idade, você descobre que nem companheirismo mais tem. Sim. Isso se teve em algum momento. Assusta. Né? Não, porque antes você mascara. Exatamente. Mas tá e quando ocupado você com já filho, não com consegue? trabalho. E eu falo, principalmente quando os filhos vão embora, que fica só o casal. A dor é absurda, porque você se depara com o quê? Nossa, agora eu tô com 63 anos. Eu não tenho mais. Eu não sei mais como o mundo funciona. Eu não tenho mais as companhias, eu não tenho mais os amigos. A gente vai perdendo ao longo da nossa história muitas pessoas. O que sobra? Sobra aquela realidade que aparentemente ela é mais fácil. Pesado, né? Pois é. E é interessante falar disso porque ainda como sociedade a gente tem muito mais facilidade para recorrer a casos, a amantes, a outras famílias, a outras situações fora de casa, do que se colocar na vulnerabilidade de realmente resolver a situação. Ah, mas ela não ouve, ele não ouve, eu não consigo me comunicar, a pessoa não me entende, ele não quer saber e tudo mais. Aí vai lá e recorre para uma situação de fora e cria mais um problema, mais 2, 3, 4, 5, um monte de problema, né? Sim. Então, no final das contas, a grande questão quando a gente fala principalmente sobre comunicação, é que a gente não foi educado para resolver. Não. A gente foi educado para fingir, para dissimular, para mascarar, para jogar as coisas para debaixo do tapete, como a gente faz com o nosso problema, a gente vai lá e faz isso com o problema do outro tranquilamente. Gente, se a gente faz isso com a gente, vai fazer o que com o outro? E jogar a culpa em outros contextos. Exatamente. Tipo, ai, mas eu tenho medo. Olha, eu não sou feliz no meu casamento, mas assim, aqui pelo menos é seguro. Aqui é real. Eu sei que eu vou aqui... ter que dividir os bens. Não...
Chocante, mas eu escuto isso. Vou ter que dividir bens. Vai. Vai. Você não quer ter liberdade? Não quer ter a chance de viver as coisas do jeito certo? Fazer as coisas do jeito certo também tem preço. Uhum. Só que vai ser libertador. Então, mas e aí quando a gente se depara com aquela situação que a pessoa quer liberdade, mas ela não sabe viver a liberdade? Aprende, Porque é né? justamente sobre isso que a gente está falando hoje. A Vamos sexualidade está aprender. totalmente relacionada com isso. Vamos aprender. Como, né? Algumas pessoas falam, mas nossa, isso é tão perigoso. E o que vai acontecer comigo? Quem eu sou? Você Quem sabe eu o que, sou que eu tendo a acho liberdade? muito legal, né? A Ana, eu sei que a Ana já fez, então eu vou dar uma deduradinha. Hum, Quando as mulheres, elas entram nesse processo do que eu quero me conhecer, e não tem um jeito fácil de se conhecer, porque tudo até então era muito tabu. Então eu dou alguns caminhos para ela começar a se soltar. Você sabe onde eu vou chegar, né, eu sei. gata? No meu caso, há muitos anos, eu gosto da dança do ventre. E é o meu trabalho deste ano no Quali Life. Então, é gratuito, incentivando a mulher a conhecer o seu corpo, o movimento do seu corpo, ela entender que ela consegue fazer um movimento sensual que vai agradá-la. Dentro dessa mesma linha tem uma outra dança que é do estileto, uma outra modalidade. O estileto Que bem também bonito. muito bonita, que você Uhum. dança de salto, você tem postura bonita, né? E eu lembro que a dona Aninha também fazia uma atividade maravilhosa. Conta pra Maravilhosa. nós, Ana. Eu fiz aulas de pole dance, que são simplesmente maravilhosas. E assim, você descobre uma musculatura que você nem sabia que existia. Gente, eu fui fazer aula de pole dance por uma razão que eu tenho vergonha de falar isso, porque é muita cara de pau, pra perder a timidez. Gente, eu nunca Eu tenho a conheci essa cara de versão pau da de falar que Ana. eu sou tímida. Eu não sei de onde que eu tiro Eu isso, não tá? sei de onde eu tirei. Eu nunca conheci essa versão de tímida da dona Mas Ana. eu insisto que eu sou tímida, viu, gente? Eu sou pra caramba. E essa dança, ela fez você entender o que sobre você? Fez conhecer melhor o meu corpo e também me perceber, me soltar realmente Como mulher? com certeza, com certeza. E assim, a gente fala da dança como uma expressão da nossa feminilidade, da nossa sexualidade, mas a dança ela engloba muita coisa, né? Muita coisa. Não é simplesmente é um autoconhecimento, de fato, é uma percepção do nosso corpo que ela é completamente diferente através da dança. A dança é maravilhosa. E aí a gente traz nossa, mas eu vou fazer uma dança sensual e tudo mais. E por que não? Na verdade, isso deveria ser o natural. Isso deveria ser o padrão. Deveria, quando a gente fala em sexualidade em relação com o corpo saudável. Porque a gente tem esses estereótipos e a gente tem esses preconceitos, esses tabus em relação àquilo que conecta a gente com a gente, porque é muito mais fácil você manter. Isso eu falo de passado, não agora, né? Mas era muito mais fácil você manter uma mulher insatisfeita dentro de um casamento do que uma mulher satisfeita. Quem que normalmente terminam as relações que são ruins? Geralmente são as mulheres. Por quê? Porque a situação ali é muito mais precária, não só falando sexualmente, era pelo menos, né? Agora a gente já tem uma posição bastante diferente sobre questão de igualdade, pelo menos principalmente da percepção da mulher do que ela precisa ou não aguentar, apesar de ainda existir muita dependência, tanto emocional quanto financeira. Sim. E filhos, né? Sim, Pequenos e tal. sim. Bom, eu me separei, minha filha tinha 11 meses. Isso mostra o quanto você era É, empoderada, mas fortalecida e eu corajosa. já tinha feito esse movimento desde muito antes, né? Então, assim, não era uma situação que eu me manteria simplesmente por. Simplesmente não, né? Não dá para reduzir tanto assim a situação, mas por qualquer tipo de dependência que não fizesse sentido ali na minha vida, no que eu construí, no que eu queria construir ainda para além disso, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão do fortalecimento da mulher em relação a ela mesma, porque a gente está falando de uma danças que trabalham a sexualidade, mas a gente está falando principalmente sobre autoconhecimento. Com A gente está certeza. falando principalmente sobre poder pessoal, Sim. sobre autoestima, sobre uma estrutura sólida, uma estrutura de ir lá trepar no pau e sair de lá feliz da vida, independente do que as pessoas falam de você. Porque isso, no final das contas, muda o quê? Pois é. E olha que bacana, pessoal, porque assim, nós só estamos dando uma pincelada
em pontos que vai ajudar a abrir a mente dessa mulher que por alguma razão ela está travada. Então não é só a terapia, não é só grupo de apoio, não Não. é só você estar com boas amizades, é você também se permitir a explorar outras coisas através, por exemplo, de uma dança, né? E eu vou te dar outra coisinha aqui que a gente não falou, mas que, no entanto, ainda é um grande tabu. Se a gente falar para mulheres, por exemplo, com 50 anos, sobre masturbação, Uhum. eu corro o risco de apanhar. Por quê? Porque ainda é pecado É. ou é imoral. Ela não tem por onde começar isso. Se a gente for ainda brincar um pouquinho com essa situação, porque hoje nós temos um mercado tão vasto de coisas que, assim, é para te estimular, porque nós também temos outras questões que interferem no prazer da mulher, né? Nós temos algumas questões hormonais, as próprias questões de traumas, quantas coisas não nos roubam desse prazer. Só que ainda nós temos, dentro dessas opções que poderiam destravar estes corpos, ainda nós precisamos abrir mais as mentes através de autoconhecimento. Então, nós, por mais que nós tenhamos essas opções, e que seriam opções muito, digamos assim, fortalecedoras, ainda nós vamos ter que quebrar outras coisas. Não adianta. Muitas, e essas quebras todas começam dentro da gente, né? Quebrando esses preconceitos que a gente tem sobre aquilo que a gente é, porque quando a gente se apropria de verdade disso, a gente passa a não se importar realmente com o que vem de fora. Se importa, não quer dizer que, nossa, eu tô totalmente imune aqui ao que as pessoas vão dizer, mas ainda assim as pessoas dizem de qualquer forma, né? Sim. Só que quem sabe o que você vive na sua intimidade, no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, na sua saúde, tanto mental quanto física, porque é uma coisa totalmente atrelada à outra, é só você, e é só você que pode ou não definir o que você vive ou não com tudo isso. E uma mulher que não tem uma relação saudável com a própria sexualidade, consequentemente, não tem uma relação saudável consigo. Porque isso é uma parte. Você pode parar de beber água? Não. Respirar? Eu brinco que nós, como bichinhos sociais, a gente tem algumas funções que elas são inevitáveis. A gente precisa comer, dormir, tomar água, fazer as necessidades fisiológicas, dormir e transar. São necessidades básicas de todo ser vivo. Ai, Ana, as plantas não transam, você que pensa. Exatamente. Você que Exatamente. pensa. E outra, como é que você desconsidera algo que é fisiológico? Exatamente. A Seus gente, hormônios pedem, o seu corpo sim, pede. a gente não veio com isso instaladinho à toa. Então, a gente precisa desenvolver isso de uma forma saudável. E a masturbação, ela acaba sendo uma um recurso muito saudável, principalmente quando a gente pensa na forma como a pessoa se relaciona com a sexualidade dela. Se ela tem um parceiro ou não, se ela gosta de sexo casual ou não, se ela gosta de se relacionar de forma XYZ, se a pessoa está disponível, se não tá, se o outro está disponível, se não tá, para que ela, e também principalmente para que ela se conheça, né? Para que ela se conheça e para que ela viva isso de uma forma plena e boa para ela. Então, gente, preconceito existe um monte, dificuldade existe um monte, tabu existe um monte, mas e aí, o que você vai fazer com isso agora? Como é que você vai olhar para você a partir de agora sobre isso que é importante para você? Porque, volto a dizer, o excesso, ele também não quer dizer que é uma coisa saudável, ou a quantidade sem qualidade, ou simplesmente sair mudando de parceiro o tempo todo, enfim, viver dessa forma também não é uma coisa, não quer dizer que é uma coisa saudável, nenhum extremo é saudável, só que a questão é sempre perceber como você se relaciona com isso, o que isso significa para você, se isso é um refúgio, se isso é um recurso, se isso é uma questão, é uma coisa que acontece naturalmente para você, ou se você está usando isso para mascarar outra coisa. São muitas nuances ali que a gente precisa estar atento, e isso geralmente é mais fácil de ser percebido e de ser resolvido com o olhar de um profissional, de alguém que realmente te ajude a perceber isso. Eu passei por algumas situações na minha infância que eu só fui entender na vida adulta. Eu passei por abuso, né, na minha infância e eu só fui descobrir o que era isso na faculdade. Só quando eu fui estudar sexualidade infantil que eu falei, caramba, isso é normal, isso não deveria ter acontecido com 20 anos.
Então, e durante todos esses anos eu cresci achando que aquilo era minha culpa. Então, assim, gente, quando a gente olha para isso e pensa, caramba, quantos anos a gente perde sem saber o que está realmente acontecendo e o que fazer com isso, É absurdo. isso é um alerta para que vocês olhem para isso, e principalmente para vocês que têm meninas. Meninos também, né? Meninos também passam por isso. Para que vocês consigam orientar de uma forma adequada para que isso não se reproduza, para que isso não continue acontecendo e principalmente para que você não continue sendo vítima do que você sente por uma situação que não foi você que causou, que não foi você que criou. Porque isso também afeta a vida sexual das pessoas. Ao redor, Diretamente, todo ao redor. diretamente. Então, olhem para isso e desconstruam os preconceitos, os medos, os tabus, as culpas que vocês têm para que vocês realmente, mesmo que vocês falem, eu não gosto de sexo. Tudo bem, não precisa gostar, mas vamos olhar para isso, para que essa energia não continue bloqueada na sua vida e você simplesmente desperdice isso ou coloque isso em coisas que não fazem sentido ou de uma forma que é ruim, prejudicial para você, por não ter olhado, por não ter buscado informação ou buscado se conectar com isso de uma forma que fosse saudável para sua relação consigo mesmo. Aninha, pensando ainda, né, dentro dessas questões de como se conectar com o seu corpo, que a gente acabou até comentando alguns exemplos, né, como a dança, a masturbação. Você hoje teria outras coisas, outras formas de orientar essas mulheres a buscar esse autoconhecimento? Você fala sozinha ou com ajuda? Sério, hoje a gente tá falando dela sozinha. O momento Sozinha. que ela. Porque isso daqui vai promover um pensamento. E nós estaremos em casa sozinhas, porque, principalmente se for tabu, ela não vai chegar de cara pro esposo e vai falar para ele assim: olha, desses anos todos que nós estamos juntos, eu nunca tive um orgasmo. Não sei o que que é isso. Então, essa conversa vai promover alguns questionamentos. Em cima disso, o que que você poderia dar de agregar para essa pessoa que vai começar a processar tudo isso? Poxa, olha a idade que eu não sinto prazer, eu praticamente cumpro tabela. O que que eu faço com isso? Olha, uma coisa que é muito interessante para começar a relação sensorial é tomar banho no escuro. Um banho longo, pelo amor de Deus. Se permita, a mulher tomar um banho longo de. Tivemos um pequeno problema técnico. Um problema técnico bem característico de mulher. É bem característico de mulher. E ainda bem que eu não vi, porque a minha reação não ia ser a melhor. Ainda mais se ela voar. Se ela voar, ela causa meio que um Eu acho que ela tá ali no pânicozinho. cantinho, ó. No pé da câmera ali, ó. Viu, gente, como eu sou uma pessoa equilibrada? Somos bem equilibradas, né? Muito equilibradas. É que, gente, vocês não perceberam a carinha dela olhando para o chão. Eu tava vendo Eu que ela não ia vir já pra cá, né? Já ia sair. O que era? Gente, isso é ao vivo, tá? Isso é muito legal. Até aqui a minha, esqueci o nome, como a minha social media foi sensacional. Ela foi uma fofa, tá até vermelha. Mas eu acho que ela tá ali no cantinho, ó. Não tenho certeza. Mas enfim, ela não vindo pra cá tá ótimo. Tudo bem. Como eu tava dizendo, tomar banho no escuro, se permite ter esse momento consigo, realmente se permite olhar no espelho. É que olhar no espelho, no primeiro momento, pode ser muito difícil. Num primeiro momento, dependendo de como da situação que a mulher vem, pode ser muito difícil, mas se olhar no espelho e começa devagar, começa olhando pro rosto, depois vai olhando pro resto do Sim. corpo, vai se tocando, vai se conhecendo com calma, Carinho, com carinho, com sem autorrespeito. julgamento, Isso, sem julgamento. perfeito. Porque, olha, se tem uma coisa que eu escuto na clínica é o quanto as mulheres julgam o próprio corpo e olham para genitália e tudo mais com asco, com nojo. Porque a gente aprendeu também a sentir tanto o nojo do próprio corpo quanto o nojo do sexo. Sim. Todo mundo aprendeu dessa forma? Não, mas isso existe ainda como... Enraizado. Exatamente. Quantas das nossas mães e avós transavam por prazer? Quantas não fizeram filhos porque foram realmente estupradas? Sim. Então, é uma relação que ela é muito complexa de muitas gerações. Então, a gente precisa ter esse carinho com o nosso corpo. A gente precisa começar isso mesmo que seja devagar, sozinha e com o seu tempo, com o seu momento, para Para poder explorar. expandir depois, né? É. Porque depois que você passa, você rompe com essa Sim, barreira, sim. aí você consegue
É entender que isso é autorrespeito e aí você consegue conversar mais abertamente com o seu parceiro e começar sim a explorar, né, as novas O que eu acho possibilidades. muito legal disso é porque as pessoas têm muita preocupação do, eu não vou fazer isso porque é egoísmo, porque é só pra mim, porque não faz sentido e tudo mais. Mas quando a gente tá bem com alguma coisa que é nossa, levar isso pros outros é tão fácil. Expandir isso pro ambiente que a gente tá, pro próprio relacionamento, pra família e tudo mais. Porque olha só, gente, dá pra ser uma mãe muito melhor quando a vida sexual tá ok, viu? Sim, aliás, tudo. A vida sexual ok, vocês podem ter certeza. Eu falo, é notório a pessoa que tem a vida sexual Sim. E ativa. aí É notório. a gente volta a dizer, não necessariamente vida sexual no sentido de sexo. A gente tá falando de Sim, todo todo o tipo de contexto. exploração. Sim. Gente, eu tava falando essa questão do vento bater na perna do adolescente e tudo mais. Quem que nunca sentiu tesão fazendo sumô? Pelo amor de Deus, gente, o que que é aquilo? Eu acho que eu não. Mas, pessoal, olha, a gente aproveita todas as piadas, com certeza. É um Começa a assunto, explorar um pouquinho né? mais pra você ver. E aí, pessoal, olha como que é importante a gente entender. Embora o assunto de extrema importância, um assunto delicado, eu quero deixar uma mensagem para as pessoas, tá? E isso não é para a mulher, porque a gente está falando mais especificamente da mulher, mas eu quero falar mais abertamente. Embora o assunto tenha sido dos corpos secos, nós saímos do raso, quebrando tabus, mostrando que é bom sentir prazer e que precisamos nos enxergarmos na nossa complexidade. O que nós falamos aqui é isso, é complexibilidade, é complexidade. Então, quanto mais a gente entender sobre essa complexidade, nós vamos dar conta de avançando, de buscando mais conhecimento, nos permitindo, né, nos conhecermos. E esse é um caminho sem volta. Quando você Uhum, entende esse caminho e você vai conseguindo essas recompensas, quais são essas recompensas? A tua autoestima uhum. melhora, você Cabelo, se vixe. fortalece, você se sente incrivelmente mais bonita, você se sente mais capaz. É um poder de rua absurdo. Então fica esse é um convite a se permitir. Aninha, quer fechar? Bom, se tem uma coisa que a gente deixou bem claro aqui hoje que é extremamente importante é se conheçam. Se conhecer é o princípio de qualquer transformação na sexualidade em qualquer área da vida de qualquer mulher. Então, mas isso daí não é pra mim, não vai funcionar pra mim, vai sim. Vai sim, mesmo Experimenta. exatamente, mesmo que sejam pequenos passos. A propósito, a gente só consegue através de pequenos passos mesmo. Mas se permita, se disponha a fazer alguma coisa, mesmo que seja, eu vou começar uma dança, vou começar a escrever é muito bom, vou começar a me curtir no meu banho, mesmo que seja 20 minutinhos ali, principalmente para quem tem filho, né? O filho fica lá na porta, mãe, não, 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 não. Deixa o filho em algum canto e vai curtir seu momento, né? Esteja presente com aquilo que você gostaria de viver, porque o que a gente tem dentro da gente, que a gente tem de vontade, já é um princípio para aquilo que a gente pode construir. Então, realmente coloque isso na sua vida, porque o mundo vai se tornar um lugar muito melhor a partir do momento que você for uma pessoa melhor para você. Então, se tem uma coisa que a gente pode reforçar que é se conheça, se permita e viva da forma como você quiser. Porque eu gosto muito de falar, né, Tati, que a gente trabalha para ter gente feliz no mundo, porque gente feliz não enche o saco. Então De ninguém. vai ser feliz, isso inclui viver a sua sexualidade de uma forma plena, de uma forma fluida, de uma forma gostosa. Eu quero muito agradecer o convite para estar aqui, foi muito bacana. Pode me chamar sempre, que eu adoro falar. E você vê que não é uma fala solta, é fala com conteúdo, é fala com propriedade, é uma fala que informa. E é uma fala clara. Muito obrigada Eu que por você ter agradeço. aceitado o convite. E aí, vamos para a próxima edição. Vem com a gente e sai do raso.